Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje venho trazer informações sobre uma importante forma de produção de provas perante a INSS que você pode utilizar para ouvir testemunhas. Então, no seu processo de aposentadoria, em outros tipos de benefícios como pensão por morte, salário de maternidade, você sempre pode utilizar as testemunhas para produzirem prova a seu favor. E aí o próprio INSS te ajuda nesse procedimento e você não precisa levar o seu processo para a justiça, tá bom? Mas para isso precisa seguir um passo a passo, tem formulário específico e sobre tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo o que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês dos nossos cursos, das nossas outras redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, como vocês já sabem, o INSS teve uma mudança muito drástica em relação aos procedimentos, que foi então modificada a Instrução Normativa 77 e virou a Instrução Normativa 128. Ocorre que não somente a Instrução Normativa, que já é enorme, que vai regular todos os procedimentos, a gente tem que observar também as portarias específicas. Então, a portaria que fala da justificação administrativa é a 993. Começa lá no artigo 79 e lá aparece todos os procedimentos que você precisa saber para pedir a justificação administrativa. E o que é essa justificação administrativa? É o procedimento que o INSS vai fazer perguntas para suas testemunhas e verificar se as testemunhas conseguem comprovar algo que você precisa, de comprovação. Então, para que o INSS ouça suas testemunhas, ele precisa ter um início de prova material, ou seja, precisa ter algum indício de que o que você está pedindo tem sentido e a partir daí ele vai ouvir as testemunhas para complementar a prova documental, tá bom? Então, prova exclusivamente testemunhal não é possível no INSS e também não é possível na Justiça. Então, se você quer provar, por exemplo, trabalho rural só com testemunhas, você não consegue nem no INSS e nem na Justiça. Mas se você tem, por exemplo, um vínculo que você tem um registro na carteira de trabalho, mas está rasurado, e aí você não tem livro de registro, não tem nenhum outro documento, olerite, nada, mas o dono da empresa, você tem o contato dele e ele poderia ser sua testemunha. Então você tem a carteira de trabalho, que é o início de prova material, e vai ter o dono da empresa para comprovar essa informação. Ou então você trabalhava, por exemplo, lá atrás como motorista de caminhão. Só que o registro na sua carteira estava ali como, por exemplo, gerente da empresa, né? Algo nada a ver com a questão do caminhão, mas você sempre trabalhou. Só o seu registro, os 3 primeiros meses você era gerente, mas depois você virou, por exemplo, motorista e essa informação não está na sua carteira. Mas você tem fotos, por exemplo, daquela época com o caminhão, você lembra da placa e só isso de informação, não tem uma prova concreta de que você era motorista, mas você tem um início de prova material que é o registro na carteira e tem uma foto, por exemplo, né? Algo bem geral. E aí você pode levar testemunhas para comprovar que você era motorista e motorista até abril de 95 é considerado atividade especial, aumenta 20% para as mulheres e 40% do tempo para os homens. Então olha como que essa informação de testemunhas é crucial muitas vezes para o seu processo. E olha só como que a lei aqui determina a justificação administrativa. Fala assim, para que seja autorizado o procedimento de JA, que é a justificação administrativa, para fins de comprovação de tempo de serviço ou tempo de contribuição, comprovar dependência econômica, comprovar união estável, comprovar identidade e relação de parentesco. E aí diz também que é necessário que o processo administrativo contenha ao menos um documento contemporâneo que possa ser considerado como início de prova do fato a ser comprovado. O que é um documento contemporâneo? É um documento lá de trás e não um documento produzido agora. Então não adianta você pegar um documento fabricado, produzido hoje com a data de hoje, falando que você trabalhava lá atrás. Não adianta. O ideal é documentos lá de trás. Vamos pensar assim, então, por exemplo, a questão da união estável. Você precisa comprovar a união estável para fins de receber pensão por morte. E você precisa comprovar no mínimo 2 anos de convivência e união estável para receber mais tempo de benefício. E realmente você vive com essa pessoa há 10 anos. E com o falecimento você não ficou com nenhuma prova.
o que você teria de prova, por exemplo? Eu tenho a conta de água no meu nome e a conta de luz no nome da pessoa que faleceu. E aí, é um início de prova material? Até é. Só que por quanto tempo que essa união estável perdurou? Se você tem só esse comprovante, às vezes o comprovante demonstra aí 1 ano e meio e não demonstra 2 anos. Você pode ter, então, oitiva de testemunhas para comprovar a união estável por um período maior. Aí você pode levar os seus vizinhos, né? Pessoas que reconheciam vocês como casal por um longo tempo. Também é possível você utilizar a justificação administrativa aqui para questão de tempo de serviço, que até foi o exemplo que eu dei do motorista, né? De caminhão, que ele comprovou atividade especial. E também a identidade. Acontece muito, principalmente em aposentadorias rurais, que a pessoa sempre foi conhecida por um outro nome e às vezes os documentos que estão nas notas fiscais, por exemplo, tá lá Maria do João e não a Maria da Silva de Souza, que é o nome completo da pessoa. E aí você precisaria comprovar que a Maria do João é você, Maria, entendeu? Então é possível você utilizar testemunhas que falem que você sempre foi conhecida ali no bairro como Maria do João, né? Então são exemplos aqui para vocês terem uma noção do que você pode utilizar a justificação administrativa e é um procedimento muito legal. O INSS faz sim a justificação administrativa. É como se fosse uma oitiva de testemunhas na justiça, só que quem faz as perguntas é o servidor e não um juiz. E para que você tenha, então, a questão da justificação administrativa, é necessário ter o início de prova material, que é um documento, como falei para vocês, da época e não um documento atual. E também é necessário que você preencha um formulário. O formulário pede, então, o nome da testemunha, o endereço, né, dados pessoais, para que o INSS saiba quem vai ser entrevistado. Uma questão muito importante também, que é bastante utilizada, é para comprovar a relação de parentesco ou então a dependência econômica. Quando você vai receber alguns tipos de benefício, principalmente a pensão por morte, é necessário que você comprove muitas vezes dependência econômica. Para o cônjuge e para os filhos não é necessário comprovar dependência econômica. Porém, para os pais receberem pensão do filho que faleceu ou então para o irmão receber pensão do outro irmão que faleceu, é necessário comprovar que dependia economicamente desse filho ou então desse irmão. Então, por exemplo, o pai ou a mãe precisava do filho para pagar o plano de saúde. Como que você comprova isso? Se você não tem acesso à conta bancária do filho, por exemplo, é possível fazer, então, comprovação de que esse pagamento, né, do plano de saúde era feito pelo filho através de outras testemunhas. Mas você tem que ter cuidado quem que é testemunha para o INSS. Nem todo mundo pode ser testemunha, tá bom? Tem que ter esse cuidado também. A quantidade de testemunhas tem que ser no mínimo 2 e não pode ser mais do que 6, tá bom? E você precisa também deixar bem específico o que você pretende comprovar. Pretendo comprovar atividade especial, pretendo comprovar um vínculo sem registro, pretendo comprovar dependência econômica do intervalo de tal a tal, trabalhado na empresa tal, vez que foi juntado como prova, o início de prova material, este documento aqui. Quero comprovar que era professora de educação básica e não professora de ensino médio, entre outras diversas provas. Não podem ser testemunhas a própria pessoa, claro, que é a parte interessada, menor de 16 anos não pode ser testemunha, tutor ou curador da pessoa também não pode ser testemunha, cônjuge, companheiro, ascendentes e descendentes também não podem ser testemunhas. Irmão, tio, sobrinho, nora, genro ou qualquer outro colateral até 3º grau também não pode ser testemunha. E não só parente de sangue, mas também parente por afinidade. Então, por exemplo, filho adotivo e tudo mais também não pode ser testemunha. Os cegos e surdos também não podem ser testemunhas, quanto a falta desse sentido, né, impede a produção de prova. E também se a pessoa tem enfermidade ou então algum impedimento de longo prazo que impeça ela de ter, então, discernimento sobre as coisas. São os interditados, os deficientes mentais, enfim, pessoas que não possuem discernimento para falar se aquilo realmente teria acontecido ou não, tá bom? Então, pessoal, existe um formulário específico. Se você quiser esse formulário, você pode me pedir nas outras redes sociais, no Instagram e no Telegram. Já tem esse formulário específico para você. E se você tem mais alguma dúvida, dá uma olhadinha na Instrução Normativa 128, Portaria 993 e também no Decreto 10.410, que alterou a redação ali do Decreto 3048 de 99. Tem muita informação sobre isso, tá bom? Vejo vocês então sexta-feira com um novo vídeo. Até mais!